Bora comigo confeccionar esse dedoche de feltro da Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para fazer essa peça, você vai precisar do molde que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e lá na apostila você encontra a lista de materiais e o modo de fazer também. Você vai precisar de feltro nas cores indicadas na apostila, um pedaço de forrobel, pode ser manta R1 ou R2 também, linha de costura número 7, vai precisar também de tesoura, aqui eu uso essa grande para peças maiores e também essa pequena para me ajudar a cortar as linhas. Falando em linha, você também vai precisar de linha, pode ser de pesponto ou de costura. Vou usar também cola de silicone, cola de pedraria e cola quente. Você também vai precisar de tinta dimensional na cor rosa, meia pérola para fazer brincos e detalhes do laço, o tamanho está lá na apostila, caneta permanente de ponta extra fina na cor preta, giz pastel oleoso ou blush ou tinta de tecido, meia pérola preta de 5 mm para fazer os olhinhos e também mini botões para fazer o detalhe da roupa da Emília. Para começar, você já pode ir riscando e cortando os moldes conforme indicados na apostila. E é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber das próximas aulas. Aqui eu já tenho todas as partes recortadas no feltro e a cabeça e os bracinhos eu fiz a aplicação do forrobel conforme eu ensinei lá na aula da Cuca. Caso você não tenha visto, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. A parte de cima do cabelinho você pode usar assim, conforme está no molde, com essas duas partes que encaixam na orelha, ou se você achar muito complicado, você pode simplesmente recortar essas partes, deixando ela mais retinha. Agora você vai colar essa parte vermelha por cima da parte amarela do cabelinho, utilizando a cola de silicone. Depois você vai colar essa parte na frente do rostinho, passando a cola de silicone ali na parte de baixo do cabelo e nos encaixes da orelha. Aí é só encaixar direitinho aqui no rostinho, pressionando para que a cola fique bem aderida ao feltro. E se você achar necessário, dá uma refilada nesse feltro amarelo para que ele não apareça na hora da costura. Cole a parte de trás do rostinho. E também a parte de trás do cabelo. A outra parte do cabelinho é só colar a parte vermelha na parte amarela utilizando a cola de silicone. Agora é só encaixar aqui na parte de baixo e nas laterais do cabelinho. Aqui na parte superior, passa um pouquinho de cola de silicone e cole as outras duas partes do cabelinho, colocando o vermelho no amarelo e o amarelo no vermelho. Aproveita e já cola também a tiara. Agora é só costurar o rostinho da Emília, utilizando a linha na cor do feltro. Caso você não queira fazer a troca, é só utilizar a linha invisível. Aqui eu utilizo o ponto chuleado, mas pode usar o ponto caseado também. E o seu rostinho ficará assim, todo costuradinho. Agora é só vir com o giz pastel oleoso e marcar as bochechinhas. Lembrando que você pode utilizar blush ou tinta de tecido. Em seguida, é só colar os olhinhos e os brincos utilizando a cola de pedraria.
Você pode utilizar essa mesma cola para colar a boquinha. E aqui também eu vou colar a meia pérola no interior do laço. Para fazer os cílios da Emília, eu marquei primeiro com a caneta Fantasminha onde eu vou fazer esses cílios e depois eu cobri essa marcação com a linha de pesponto na cor preta. Agora é só colar a cabeça da Emília no cabelinho, colando apenas a parte de cima, deixando a nuca livre para depois colar ela no corpinho. Aproveita e já cola também o lacinho na parte da frente do cabelinho. Para os bracinhos, primeiro é só colar a parte de trás do feltro e costurar em toda a volta. Seus bracinhos ficarão assim, costuradinhos em formato slim. Depois você vai colar as mangas. Num bracinho você vai colar as mangas vermelhas e no outro você vai colar as mangas amarelas, deixando uma margem de uns 2 milímetros de feltro para conseguir fazer a costura. E aí é só costurar em toda a volta utilizando a linha na cor do feltro. E assim ficará os bracinhos, cada um com a sua respectiva cor. Para o corpinho, primeiro você vai colar os sapatinhos na parte de baixo do corpo, deixando uma margem de 2 milímetros de feltro vermelho para fora. Aí é só unir os corpinhos e costurar primeiro a parte verde. Feito isso, você vai costurar as laterais do sapatinho, deixando a abertura na parte de baixo para colocar o dedo. E o corpinho da Emília ficará desse jeitinho, com a abertura aqui embaixo. Para o vestidinho, você vai colar os detalhes de maneira espelhada. Ou seja, de um lado do vestido você vai colocar assim e do outro desse jeito. Passar cola de silicone apenas onde não vai fazer a costura. E assim ficará as duas partes do vestido. Você pode refilar aqui a parte amarela para que ela não apareça na costura vermelha. Agora é só colar o vestido no corpinho, deixando uma margem de uns 2 milímetros aí de feltro para fora do corpinho para conseguir fazer a costura. E você vai fazer a colagem do vestido tanto na frente quanto na parte de trás. E aí é só fazer a costura.
de amarelo, onde tem o encontro dos feltros amarelos, e de vermelho no encontro dos feltros vermelhos. E assim vai ficar o corpinho da Emília. Com a cola de pedraria, você cola aqui os botões. Caso você queira fazer costurado, você faz essa costura antes de colar o vestido no corpinho. Com a caneta permanente de ponta extra fina, faça a marcação das perninhas da Emília. Para a montagem do corpinho, passa a cola quente na parte superior do pescoço e cole a cabeça da Emília. Depois é só colar a parte de trás, passando cola aí na cabeça e um pedacinho do pescoço. Os bracinhos você cola na posição que você desejar. Para a boquinha, é só utilizar a tinta dimensional na cor rosa. Agora é só esperar secar e o seu dedoche já está prontinho. Você pode vender somente o dedoche da Emília ou também fazer as outras peças que fizemos essa semana e montar um kit de dedoches no tema do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você ainda pode fazer a Emília toda recheada de fibra e utilizar para chaveiros, guirlandas, móveis e muito mais. Além disso, você também pode fazer o dedoche com a cabeça e os bracinhos recheados de fibra ao invés de utilizar o forrobel. Agora me conta nos comentários qual dos modelinhos você gostou mais, o recheado com fibra ou o modelo slim.